Por falar em Pablo Marçal, ele foi para uma sabatina na Folha de São Paulo, Folha UOL, né, que está trazendo os candidatos à prefeitura aqui de São Paulo, e a gente tem uns trechos aqui para mostrar o que ele falou. Ele falou da Tabata, que a gente vai mostrar, né, que foi uma das coisas mais baixas que a gente já testemunhou, de um candidato usar o suicídio do pai para angariar voto e para criticar e para tentar destruir uma adversária, né? Eu acho que eu nunca tinha visto algo tão baixo assim como usar o suicídio do próprio pai, do pai dela, né, para utilizar jogando culpa numa menina que tinha 17 anos na época. Mas ele também falou do ministro da Justiça, que acusa a PF de aparelhamento, mas sem prova nenhuma, Helder. Mais uma vez, né? E é engraçado quando a gente fala, e é uma figura caricata, Luciano César, mas é igualzinho. Sempre fala que tem as provas, mas nunca mostra. Tá? Nunca tem prova de nada, nunca tem prova de nada. E nessa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, além de novamente culpar a família de Tabata Amaral pelo suicídio do pai, ele falou: a família é culpada, porque a família é responsável pelos seus. Ele ainda disse que o salário de prefeito é muito baixo, que os pilotos de helicóptero dele ganham o mesmo, e terminou a entrevista com uma ótima dica para melhorar os problemas de mobilidade aqui de São Paulo, que é a instalação de teleféricos, Marco Bezzi. Esse é o sujeito adorado por aquele teu primo meritocrata, concurseiro, ou teu primo que é roleiro, mas também é meritocrata. Sabe por quê? Porque geralmente essa galera aí gosta de votar em candidato como Pablo Marçal com aquele velho argumento: ah, ele já é rico, não vai precisar roubar. Meu amigo, se você é aqui de São Paulo, sabe muito bem que Paulo Salim Maluf é um dos maiores bilionários da cidade e roubou até umas horas, meteu a mão em dinheiro. E às vezes o cara não precisa meter a mão em dinheiro não, tá? Só de estar à frente de uma prefeitura como a de São Paulo, ele faz tantos bons negócios para as empresas dele que ele não precisa colocar a mão em nenhum centavo. Se há a vontade de entrar para a prefeitura e a prefeitura não paga um dia de salário dele, de renda que ele tem, pode ter certeza, há interesses por trás, porque ninguém é besta, ninguém é otário. O João Dória não entrou para a política por nada. O Pablo Marçal não vai entrar para a política por nada. Não sejam idiotas úteis, massa de manobra na mão de gente que é claramente pilantra, como é o caso do Pablo Marçal. Mas muito, né, Helder? É impressionante, a cada dia mais. E eu acho que tem um lado também que as pessoas agora, com essa alta exposição dele, tinha uma exposição nichada para o público dele, que é gigante, tá? Mas era uma exposição mais nichada. Hoje o Pablo Marçal é uma figura conhecida aqui em São Paulo. Nacionalmente. Né? É conhecida. E aí essa exposição pode fazer com que a casa dele caia, como aconteceu com o Thales Gomes, que foi querer falar demais e se deu mal, se fudeu, né? Eu acho que o Helder até falou ontem sobre as outras campanhas começarem a verificar aí as empresas do Pablo Marçal, ele que fala tanto em riqueza, que ganha 3 milhões por segundo e que não sei o quê, e tem empresas fora. E essas empresas estão todas regularizadas? Será? Será que estão todas regularizadas? Pente fino. Pente fino. Pois é, eu acho que tem que passar mesmo. Uma pessoa tem que ser escrutinada. Quer ser prefeito de São Paulo, vai ter a vida escrutinada. Vai ter a vida ali verificada de ponta a ponta. Tá? É o mínimo que a gente precisa saber em quem as pessoas estão votando. E, infelizmente, tem muita gente querendo votar nesse palhaço. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele falando do... Sem provas, Pablo Marçal acusa PF de aparelhamento. O ministro da Justiça manda fazer o que quiser. O senhor hoje tem uma rejeição que é a segunda principal rejeição, só perde para o Boulos em rejeição. O Lula tinha maior rejeição, foi presidente da República. E o senhor não deixou claro ainda como que o senhor vai chegar. O senhor diz que não vai ter nem segundo turno, que o senhor vai chegar no primeiro turno. O povo de São Paulo é direto no ponto. E o senhor disse que precisa conquistar o povo, que os bolsonaristas não vão seguir o que o Bolsonaro estava dizendo quando conhecerem o senhor, mas o senhor não explicou qual que é a estratégia, qual que é a receita, qual que é o método. Se eu der a receita, o Boulos vai usar, ué. Não tem.
Não tem plano de governo, não tem receita para nada. É um falastrão. Aliás, ele conheceu a favela agora, né? Prazer, Pablo Marçal, favela, né? Foi apresentado a uma favela ali para fazer para lacrar, para fazer um vídeo, né? Não que ele queria estar lá e que ele tem algum interesse. Esses teleféricos que ele falou, eu utilizei lá na Colômbia. Isso tem na periferia ali da Colômbia e tal. Eu acabei usando esses teleféricos também, mas ali para lá funciona. Aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá tem vários morros, né, para as pessoas chegarem. E não tem nada a ver com São Paulo é horizontal, a geografia de São Paulo. Vou contar a receita para você? Não, a gente está aqui para saber como é que o senhor vai fazer a campanha do senhor. Não vou contar como é que eu vou fazer isso. Eu já falei, vou conquistar o povo. Eu acabei de dar uma resposta. Pelas suas postagens e suas entrevistas, é possível ver que o senhor tem atacado bastante no Nunes. É lá que vai vir o seu voto, por exemplo? Tirar votos do Ricardo Nunes? O Nunes nunca teve voto para prefeito. Ele veio de um cargo de vice, ele é herdeiro. Então ele vai experimentar a urna como prefeito pela primeira vez. Porque você acha que é possível você pegar voto, por exemplo, do Guilherme Boulos? Você imagina você parar lá na quebrada e perguntar, seu voto é de quem? A maioria não tá nem para isso. É igual o campeonato de futebol, só no final que o povo decide. Tem gente que fica sacaneando todo ano e fala, põe o nome do Boulos aí, porque parece que ele defende a gente. O que Boulos fez por esse povo? Favela tá lá 30, 40, 50 anos do mesmo jeito. O povo não é bobo, não. Eles vão ver que tem alguém que vai fazer. Inclusive, toda favela que deixar eu entrar, se eu ganhar ou não para a prefeitura, se vocês falarem, a gente não quer te contratar para ser o prefeito, eu vou ajudar do mesmo jeito. Já fica nítido isso aí. E por que o senhor não ajudou até agora, se o senhor Eu já ajudo lá na África, ajudo em outros países. E em São Paulo? Porque senão depois vão me colocar um processo eleitoral ainda. Pré-candidato. Ajudei lá no Rio Grande do Sul quando precisou, ajuda até gente que precisa nos Estados Unidos, né? Porque o filme não mostra que tem gente precisando. Eu tenho empresas em alguns países e a gente ajuda outras nações. Já faço isso há muitos anos. A Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele, que ele é o comandante dessa organização criminosa ou não? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não, não é que ilação, tem. Não. É uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. Todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o ministro... É uma mistura, né, Helder, de antipolítica, né, que ele faz para queimar todas as instituições, né? Ele traz um discurso de que com o dinheiro dele, aquele discurso do rico, que acha que pode comprar tudo, né? Acha que pode ser prefeito de São Paulo, acha que pode comprar o pensamento de todo mundo, acha que pode comprar, inclusive, né, a consciência das pessoas, né? O que esse Pablo Marçal tem é uma mistura de tudo pior que a gente tem no bolsonarismo. E tem a parte religiosa também, que você vê nos cultos, né, que ele faz, quase são seitas, né, que buscam ele. Então, ele desacreditar a Polícia Federal é mais um daqueles métodos que a gente tem viu desde o Sérgio Moro. Não é novidade nenhuma, Pablo Marçal, isso que você está fazendo. Isso aí não é direito, não é novidade nenhuma você falar um negócio desse. Só que você não tem prova de nada. Você não tem prova de absolutamente nada. Né? E aí, aquele papo, mas e o Lula? E o Lula? E o Lula? E o Lula? Porra, isso aí, não é possível que a população caia ainda nesse tipo de narrativa, nesse tipo de discurso. Mas cai, né? A gente viu a pesquisa aqui, né, da OCDE, mostrando como o brasileiro é burro, é ignorante nas redes sociais, acredita em tudo.
Exatamente. E ele tirou a PF pra merda. Eu não deixaria em Polícia Federal. Ele te tirou pra merda. Ele é esse misto, né? De arrogância, cinismo, passivo-agressividade típica de trambiqueiro goiano. Primeiro de tudo, ele não deveria nem se atrever a ser prefeito dessa cidade, que ele não é daqui. Ele é de Goiânia, tá? Se você quiser, seja prefeito de Goiânia. Eu sou uma pessoa totalmente contrária de qualquer um que seja de fora da cidade que tente ser prefeito aqui. Qualquer um, qualquer um. Eu já falei pro Bez, eu respeito enormemente, já fui eleitor dela em uma eleição, a Sâmia Bonfim. Só que ela é de Presidente Prudente. E ela já pensou em se candidatar aqui para prefeita. Eu sou contra, eu não votaria nela. Se tivesse outra, tá, alternativa de esquerda, eu não votaria nela, porque ela não é uma moradora de anos aqui de São Paulo. Sou contra. Pessoa que é de fora da cidade ser prefeita da cidade. Não pode. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, pode ser do que for. Não é o caso. Não condiz com uma prefeitura, tá? Não condiz com uma prefeitura. Pode morar 10 anos, mas não adianta, porque não conhece, não tem o conhecimento necessário para ser uma prefeita, um prefeito da cidade. O primeiro ponto é esse. Aí, eu tenho um outro ponto aqui também, que é o seguinte, mas ó, não é nenhuma crítica à Sâmia. Eu admiro o trabalho dela no legislativo. Ela é uma ótima deputada, tá? Talvez para governadora no futuro também seja uma ótima opção, mas prefeitura eu já não acho que é o caso, tá? Deixando claro o meu ponto aqui. Outra coisa, o Pablo Marçal, ainda por cima, ele é tão personagem de internet que ele fez harmonização facial nos últimos meses, fez um processo de emagrecimento com o Cariani, dá pra ver que ele perdeu facilmente uns 10 quilos, o Pablo Marçal. Isso não é irrelevante porque ele fez para a eleição, para essa campanha dele, para se vender como uma figura mais palatável. Só que não adianta, meu irmão. Quando alguém vai te fazer uma pergunta, você interrompe no meio, você responde com arrogância, você não dá a resposta sobre a pergunta que foi feita, você escapa. A todo momento você tenta fugir quando é achacado. É um sujeito que faz até o Ricardo Nunes parecer razoável, não é? Porque ele é tão escroto que você olha pro Ricardo Nunes e fala, esse aqui até que parece mais razoável que o Pablo Marçal, né? Se a pessoa tá em dúvida. Não é, mas assim, eu acho a postura do Pablo Marçal uma das coisas mais nojentas que eu já vi, sabe? Essa carinha de nojo que ele faz sobre tudo, como só ele fosse o bonzão, cara, impressionante. O ministro da Justiça que está mandando nele, pode fazer o que quiser, inclusive não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022, a Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus, todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro, por quê? Porque está aumentando o gás e a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto, só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas... Não sabe nem o que está falando, cara. Não tem nada a ver. Você não acredita, não acredita em Deus. E daí? Foda-se que você acredita em Deus. Não é essa a pergunta. Ninguém tá falando de religião, meu irmão. Até a resposta do Gilson Machado, com aquela música tosca que ele cantou, tem mais a ver com a pergunta do que você tá falando. É impressionante. Essas joias, depois rouba a joia do prato da sua casa, rouba a comida básica que você tem, o gás está ficando mais caro, a gasolina está ficando mais cara, esse sempre foi o jogo. Mas o senhor disse, então, que se foi vendido no exterior, ele tem que responder. Se você está falando agora, não, peraí só um pouquinho, primeira coisa que ele precisa... Agora o senhor está dizendo... Eu posso responder? Olha, só um minutinho. Não, deixa eu terminar, estava com a resposta, não, eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você fica à vontade, tem 41 minutos. Seguinte. Ele não deixa as pessoas falarem. Ele se acha, assim, a última bolacha do pago. Ele se acha incrível. É um sujeito que precisa ser extirpado de qualquer cargo público. Ele já faz um mal absurdo na iniciativa privada. Mas aí os trouxa que caem também merece. Também merece se fuder. Tá? Quem acredita no Pablo Marçal também merece se fuder, cara. Não, e ele perguntou, né? Eu imagino que estão numa dificuldade na vida, acabam. Mas puta que pariu, né? A gente viu a pesquisa. Como o brasileiro é burro, cara. Como cai em golpe. Aqui é o país dos golpes, cara. Sabe? Ele perguntou como dos containers aí.
Ele perguntou dos containers. Acabou de sair uma informação aqui, Bez, desculpa, mas é ainda sobre a BIM paralela, né? Um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte para o Mito em uma conversa: capitão, eu fui atrás dos objetos do Lula. Não sei como ele fez isso, mas ele devolveu todos os objetos que ele incorporou ao acervo pessoal e pagou ao TCU pelos objetos que não foram encontrados. Uns 11 mil, aproximadamente. Tá aí, tá boa a resposta para vocês? Aqui vem de uma conversa do Bolsonaro com o assessor dele. Tá bom a resposta para você? Os containers estão aí, foram devolvidos. E ele ainda pagou 11 pau pro TCU. Como é que será que ele fez isso, né? Como é que será que ele fez isso, o Pablo Marçal? Não pegando os itens e indo vendendo nos Estados Unidos, fácil. Se o Bolsonaro tem acesso aos presentes, a maioria que eu tive notícia, ele devolveu. O presente é dele. Mas você tem notícia exclusiva declaração... que só vai para você. É a Rádio Peão do Pablo Marçal. Só você sabe. Hein, Luciano César? Só você sabe certas coisas, né? É o Luciano César que deu certo. Deu certo, mas é isso. Porque o papo é parecido. Só que com uma empáfia maior. Porque o Luciano César, ele fica dando aquele risinho cínico. Vocês não sabem, mas aí, né, a Betinha e os escuros, não sei o quê, com um sorrisinho no rosto. Agora isso aí com uma empáfia, irmão, que é impressionante. São já da PGR, da Advocacia Geral da União, já falou que o presente é dele. Ele faz o que ele quiser com esse presente. Ele é um cara simples, eu tenho conhecimento dele, ele usa um G-Shock, ele usa um relógio normal, ele não gosta dessas presepadas que o Lula gosta e anda de Patek Philippe, não. E eu não sou contra que eu também ando de Patek Philippe, só que o Bolsonaro não gosta disso. Então foda-se, brother. Então massacrar foda-se. Você usa o Patek Philippe, e daí? E daí? Só você pode usar? Né? É que nem um pilhado. Mas o Mbappé usa roupa de grife, relógio de marca. E daí? Você pode usar, você comprou com o seu dinheiro, tá? Se foi um presente, o cara pode usar também. Se o cara comprou com o dinheiro dele, meu irmão, não tem problema algum, tá? Caiu em contradição porque era facinho desmontar essa, né? A imagem dele como se ele estivesse devendo alguma coisa. Se ele não pode ficar com os presentes, eu duvido que ele vai ficar, é só devolver. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, brilhantemente, pediu para o príncipe da Arábia Saudita pegar os presentes de volta, já que vocês estão com essa confusão. Não, ele já vendeu. Ele já vendeu, já cometeu o crime. Ele já cometeu o crime. Uma bala não volta novamente ao revólver. Ele já cometeu o crime. Brilhantemente, você considerou aquilo brilhante? Então, eu tenho umas notícias. Você é um asno. Eu acredito de verdade que o Bolsonaro, pela simplicidade dele, né, a mídia soltou lá de forma chula, que era 25 milhões e depois teve que corrigir, e ninguém fala que é fake news. Eu não vi nenhuma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 milhões. Não foi a mídia. A Polícia Federal divulgou. Então vocês têm que divulgar. A Polícia Federal divulga fake news. Nós hoje na Folha de São Paulo. Isso, não é errou. Não, tá escrito assim, ó. Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal, dentro do relatório, colocou um número e depois se corrigiu. Ou seja, fez uma fake news e depois corrigiu. A Polícia Federal não faz notícia. A Polícia Federal faz investigação, não faz nem fake news, nem news. Então, isso aí não Eles vira notícia? Eles fizeram uma avaliação das joias e corrigiram essa notícia. Dá vontade de falar, mas você é muito burro, né? Porque são 3 mulheres, ele cresce, né? Ele cresce em cima, porque são 3 mulheres. Queria ver se fossem 3 homens. Mas diante da empáfia desse sujeito, eu acho que seria a mesma bosta, viu? Você estaria falando a mesma coisa, o cara se acha. Então não foi isso, é para criar uma impressão errada, foi uma fake news e depois vocês passam esse paninho. Desculpa falar, mas é muito chato. Agora o senhor falando da Polícia... A Polícia Federal não faz fake news, eu faço lá no Rio Grande do Sul. Quem tem que fazer fake news é qualquer pessoa que dá notícia errada. A Polícia Federal fez sim. Aí foi lá, poucas horas depois corrigiu. Eu sou contra 100%, não precisa ficar inventando conversa, fale a verdade. Só que passar pano, ela não é fazedora de notícia. Qualquer pessoa que dê declaração está criando uma notícia. E prejudicou muito o presidente Bolsonaro. Eu odeio injustiça. Eu já fui processado criminalmente por 13 anos, fui injustiçado, eu tenho pavor disso, eu tenho raiva disso. Exatamente, a gente queria falar desses assuntos também. O senhor mencionou a Polícia Federal. O senhor é alvo de investigação da Polícia Federal por causa da campanha do senhor de 2022. Qual que é a suspeita da Polícia Federal? Qual que é a acusação? De que o senhor usava o dinheiro da campanha, que foi parte paga pelo senhor, parte de doações,
para contratar empresas do senhor, Zero. para usar... Dinheiro meu, da minha esposa e de um sócio. Isso, para usar os jatinhos, para usar os jatinhos do senhor, né? Quando o senhor precisou se deslocar na campanha, o senhor contratou a sua própria empresa de jatos. A dúvida é, o senhor teme que esse processo possa levar o senhor à inelegibilidade? E como que o senhor vai tratar o dinheiro desta campanha? O senhor vai contratar suas empresas de novo? Vamos lá. Brasil... Chega. Não aguento mais ouvir esse sujeito. Não. Vamos ver ele falando sobre a Tabata, que é um assunto que pegou muito, né? Mas é difícil ouvir. É mais um daqueles sujeitos, assim como o Bolsonaro em debate. É difícil de ouvir, cara. É complicado, dá asco, traz um nojo, né? É uma figura desagradável, uma figura tenebrosa, vil, covarde, nojenta, né? Dá asco, assim. Você fica assim, não, essa cara dele aqui, porra, o que esse sujeito pode fazer? Ele não tem limites, mano. Não tem limites, como foi no caso da Tabata aqui, que a gente vai ver um trecho de que foi perguntado quando ele acusou a Tabata de ter sido responsável pela morte do pai dela, né, o suicídio do pai dela, por não estar aqui no Brasil, sendo que ela estava no Brasil, ela tinha 17 anos. A gente sempre fala, o que a gente acha da Tabata é uma coisa, agora, o que foi feito com ela nesse ponto é indefensável, tá? Não tem como estar do lado desse sujeito. E o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para a situação de rua? Porque a família abandona. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você está tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não estou tomando a dor dela. Não, você não me defendeu. Inclusive, eu conversei com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então, o senhor disse que o pai dela morreu. Não, então tá bom. Ela estava aqui? Se ela estava aqui, é pior ainda. Cara, como é que dão espaço para o sujeito falar sobre saúde mental num assunto tão sério? Tem muita gente que passa por isso, tem familiares em dificuldade, e um bosta desse falando, vomitando essas asneiras, cara. É revoltante, cara. É muito revoltante deixar o sujeito desse falar o que ele tá falando aí. É pior ainda, porque o cara que vai para rua é porque a família... Não tem nada a ver. Pode ser também, mas não é 1 mais 1 é 2 nesse caso. Ele não tem essa informação no caso. Ele está criando uma falácia em cima de um fato. O pai dela morreu, de fato, o pai dela tinha um problema com droga. Mas e aí? Você sabe o que aconteceu na intimidade da Tabata Amaral? Eu tenho certeza que não. Ela estava aqui, é papel da mulher cuidar da pessoa doente, é papel de todo ser humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala para você honrar seu pai e sua mãe. É interessante porque... Mas não tem que ser mais cuidadoso nessas palavras? Porque assim, eu acredito que sim. Aqui querendo participar... Vocês, na vez que ela vier, vocês vão falar com ela sobre o artigo 138, que ela cometeu um crime contra mim? Vocês vão falar? Ela não está entre os 4 primeiros então, para que nós vamos falar da Tabata? Eu tenho uma dúvida, candidato. O senhor falou que... Sim, eu já respondi. O senhor está falando agora que ela que ficou forçando. Tem duas falas suas. Primeiro, essa da carta que o senhor mesmo reconheceu. Sim. E a outra, que foi essa, que foi um dos momentos mais delicados da vida dela, sim, quando o pai dela cometeu suicídio. Ela estava no Brasil. Pior ainda. O senhor falou durante uma entrevista, não está faltando um pouco de responsabilidade? São concorrentes seus. Eu falei, ué, mas eu já respondi, ué. O que está faltando de responsabilidade? O senhor é mais bem votado entre homens do que entre mulheres. Eu sou mais seguido por mulheres. O senhor acha que é resultado desse tipo de fala? Não, vocês estão criando isso aí. Sabe o que é interessante? Deve ser 60%. Candidato, o senhor acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa se mata? Toda família é responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata? Sim, senhora. Independente do drama familiar mata do nada, envolvido. Ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu, amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Só um pouquinho. E ele ainda opina contra, tá? Toda
a bibliografia médica sobre esse assunto, né? Ele responsabiliza a Tabata pela morte do pai dela. Vocês têm que entender que a culpa é do familiar, né? A pessoa tem um vício, a pessoa tornou muitas vezes a vida familiar em algo insustentável, mas a culpa ainda é da família. Na visão dele, a culpa é apenas da família. E a Tabata respondeu. A Tabata respondeu ao Pablo Marçal, que nesse caso faz um ataque rasteiro à candidata, que de fato passou por esse trauma na vida dela, mas qual a responsabilidade de um filho nos vícios e no cometimento de suicídio por parte do pai? Difícil, né? É criminosa essa frase dele. É criminosa, sim. É criminoso. Porque ele acusa a filha de ser responsável pela morte de um pai que se suicidou. Então é muito grave o que ele falou. Só que como ele tem muito dinheiro, e no capitalismo quem tem dinheiro é o fodão, é o bambambam, o cara se acha acima do bem e do mal, que pode falar qualquer coisa, que a verdade está com ele. Ele não deixa as 3 entrevistadoras lá falarem nada. Sim. Começam a perguntar e começam a interromper. O pior é que ele é candidato, né? Então, obrigatoriamente, os canais, os veículos de imprensa serão obrigados a dar espaço para ele. E ele vai até outubro com esse perfil, né? Esse perfil arrogante, com essa empáfia toda, dar entrevistas em vários lugares. A gente vai ter que aguentar essa empáfia, essa arrogância do Pablo Marçal nos próximos meses. Ele é um sujeito insuportável. Eu já vi gente que eu discordo completamente, mas que ao vivo não é insuportável assim. Já percebeu isso? Tem muita gente do bolsonarismo que é insuportável, mas não são todos. Alguns dão entrevistas na moral. Esse cara, velho, ele consegue ser o mais irritante de todos. Ultrapassar o Bolsonaro, ultrapassar os filhos do Bolsonaro. Ele é pior que o Bolsonaro. Ele tem um jeito mais insuportável que o Bolsonaro. Primeiro, e as ideias conseguem ser piores que as do Bolsonaro. Sabe? É impressionante, assim. Você falar que alguém é pior que o Bolsonaro é porque o sujeito realmente fez não vale nada. Para isso, né? Não posso ser candidata a prefeita porque não tenho filho, porque não sou casada. Qual que era a expectativa dele? Que eu fosse responder machista, misógino, não sei o quê, para ele poder colocar em mim a capa do vitimismo. Só que eu não sou boba. E essa é uma coisa que ele não se ligou. Eu venho da periferia, enfrentei gente muito maior do que ele, fui 2 vezes uma das mulheres mais votadas do país, só hoje aprovei mais 2 projetos, são dezenas de projetos. Eu não nasci ontem, eu não cheguei aqui do nada. Alguém que vem da periferia, que tem a minha trajetória, dobra a gente muito mais esperta do que o Pablo Marçal. Então, eu não segui falando, ele é machista. Eu gravei um vídeo lembrando as pessoas que ele já foi condenado, sem qualquer possibilidade de questionamento, por fazer parte de uma quadrilha que roubava aposentado. E fui lembrando de outros problemas muito graves que ele carrega, sem contar essa condenação. Ele claramente ficou descontrolado, não era o que ele esperava. Em uma entrevista, ele foi extremamente baixo, sujo, covarde, inventou uma mentira, falou do suicídio do meu pai, dizendo que eu era responsável pelo que tinha acontecido, assim, uma canalice que a gente não está acostumado a ver. E, obviamente, eu respondi. Não respondi, para poder ficar respondendo a ele, mas para honrar a história do meu pai, para defender a minha família e para que ele saiba que vai ser assim. Não é vitimismo, é contra-ataque. Se ele bater, ele vai levar. E serve para qualquer um. Agora ele tá aí, viu que pegou mal. Eu defendo as mulheres, gravando videozinho. Veio dizer depois que não tinha dito isso. Então o que eu peço a ele é que ele tenha coragem. Que deixe de ser covarde, que assuma o que disse. E se ele não tem condição de enfrentar uma campanha como essa, se ele não tem condição de responder pelas condenações, pelos absurdos que ele fala e já fez, é melhor ele deixar de ser candidato e voltar a ser coach. Bom, muito bem respondido por parte da Tabata, sem baixaria, né? Sem apelar para baixaria. A gente tem as discordâncias que tem, vocês sabem muito bem, com a Tabata, mas é uma pessoa que está jogando o jogo da política da maneira que tem que ser. É o mínimo a se fazer. Você pode discordar, pode ter adversários, mas ter como adversários pessoas como Pablo Marçal é que é o grande problema do momento da política brasileira. Você lembra que o Lula falou que nunca foi tão difícil debater com alguém como o Bolsonaro, porque é um sujeito vil, mentiroso,
que não tem vergonha de mentir, né? Foi o maior desafio da vida política dele. O Lula falou, né? Porque você tem adversários ali na política, e sempre no Lula, né? No Lula 1, no 2, foi o PSDB, em que você consegue ter um diálogo. Uma pessoa, sabe, é aquilo que o Helder falou, são pessoas da direita, mas que você consegue conversar. Agora, no caso da extrema-direita, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo todo, você não consegue dialogar, porque eles vêm com mentiras, eles não aceitam serem confrontados em absolutamente nada, né? Eles já vão utilizando, jogando a culpa no interlocutor, daquilo que eles mesmos cometeram. É muito complicado, cara. É muito complicado debater com um sujeito que não tem vergonha de mentir, não tem vergonha de ser um canalha. Se você não tem vergonha de ser um canalha, você topa tudo, cara. Você topa tudo. Sabe? Não tem ética. Não existe ética ali. Não existe. É assim, eu faço o que vier na minha telha, o que vai me fazer vencer, o que vai me fazer ganhar mais dinheiro. Eu não estou nem aí o que eu preciso fazer para chegar a esse ponto. Tá? Não tem escrúpulos, não tem ética, então é muito complicado mesmo você ter que dialogar com esse tipo de gente. Real, mano, real.